Olá, sétimo ano B. Hoje nossa aula é sobre análise morfológica e análise sintática. Não se assuste, eu sei que o nome é feio, mas não é tão difícil assim, então fique calmo que hoje nós vamos relembrar um pouquinho o que é análise morfológica e vamos entrar nesse assunto novo, que é a análise sintática. Eu peço que vocês copiem esse conteúdo no caderno de vocês, é muito importante que você tenha essa matéria anotada. O título é esse que está aí na sua tela, análise morfológica versus análise sintática. Então pegue o seu material e você vai começar a anotar agora conforme eu for explicando. Se necessário for, você pode dar um pause no vídeo, terminar de anotar e aí você coloca o play e continua assistindo a aula, ok? Então copie agora essas informações no seu caderno enquanto eu vou explicando. Durante o sexto ano, vocês aprenderam um pouquinho sobre as 10 classes gramaticais. E eu coloquei aqui só para a gente relembrar, também no início do ano eu falei sobre isso com vocês, que são as classes substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Então, essas são as 10 classes gramaticais. Essas 10 classes gramaticais servem para a gente fazer a nossa análise morfológica, que é quando eu vou olhar palavra por palavra em uma frase e aí vou identificar qual que é a classe gramatical que cada uma delas pertence. E aí eu coloquei aqui no cantinho uma definição, quero que você anote aí no seu caderno. Análise morfológica é o estudo de cada uma das palavras presentes em uma oração de maneira independente, observando a sua classe gramatical. Então isso aqui foi matéria do sexto ano, análise morfológica, você analisar em uma oração palavra por palavra. Vamos relembrar então fazendo análises morfológicas. Coloquei aqui algumas orações para a gente analisar. A primeira é essa daqui. O ônibus subiu lentamente a ladeira. E agora eu vou olhar palavra por palavra e vou descobrir qual que é a classe gramatical que cada uma delas pertence. E aí eu tenho ali, ó, o é um artigo, ônibus é um substantivo, subia é o quê? É um verbo. Lentamente é um advérbio que se refere ali ao verbo, artigo a e ladeira é um substantivo. Então vocês podem ver aí um exemplo bem claro do que é uma análise morfológica. Você analisar palavra por palavra de uma oração, verificando qual que é a classe gramatical de cada uma delas. Esse aqui é outro exemplo. Ninguém encontrou o livro lá. E agora eu vou classificar cada uma dessas palavras. Ninguém é um pronome. Encontrou é um verbo. Já a letra O ali funciona como artigo. Livro é um substantivo e lá é um advérbio. Então, essa aqui é uma outra frase em que nós classificamos palavra por palavra, ok? De forma independente ali, palavra por palavra, indicando qual que é a classe gramatical que ela pertence. Muito bem. Então, no sexto ano, vocês aprenderam análise morfológica. Agora que vocês estão no sétimo ano, nós vamos começar agora a estudar um pouquinho de análise sintática, ok? Qual que é a diferença da análise morfológica para a análise sintática? Então, eu falei para vocês que a análise morfológica, eu vou olhar palavra por palavra de forma independente. Agora, na análise sintática, não. Eu vou analisar uma palavra levando em consideração o contexto onde ela está inserida, ok? E aí nós vamos poder classificar usando esses termos que estão aqui, nesse quadrinho azul. Por favor, gente, anote isso aí no seu caderno. Quais são os termos essenciais? E serão esses os primeiros que nós vamos estudar esse bimestre. Sujeito e predicado. Nós também temos os termos integrantes da oração, complemento nominal e os complementos verbais, sendo eles ali os objetos direto, indireto, predicativo do objeto e agente da passiva. Nós também vamos estudar os termos acessórios da oração, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo.
Ok, pessoal? Então fique calmo, nós estamos apenas começando, isso aqui é apenas uma introdução do que será estudado ao longo desse ano. Eu quero que você anote aí no seu caderno e você se lembre. Análise morfológica, eu vou olhar palavra por palavra em uma oração de forma independente, atribuindo ali uma das 10 classes gramaticais. Agora, a análise sintática, eu vou analisar uma palavra, verificando a função que ela exerce dentro daquele contexto, ou seja, dentro daquela oração. Beleza? Se preciso for, dá um pause aí para você terminar de copiar. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu vou comparar uma análise morfológica com uma análise sintática. Nós faremos agora uma análise morfológica e depois nós vamos comparar ali com uma análise sintática, só para vocês entenderem um pouquinho a diferença. Vou fazer aqui com vocês um exemplo. Uma frase bem simples. Você escovou os dentes hoje. Eu vou começar aqui fazendo análise morfológica, usando uma das 10 classes gramaticais para classificar de forma independente cada uma dessas palavras, ok? Então eu vou usar substantivo, adjetivo, artigo, advérbio, verbo, numeral, pronome, preposição, conjunção e interjeição. Então olha lá, a palavra ali, você, é um pronome. Escovou é um verbo. Os, artigo. E dentes é um substantivo. Agora, na parte de cima, eu vou fazer uma análise sintática. Gente, não se assuste, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma análise sintática. Eu sei que isso aí talvez vai ficar meio que impactante. Fique calmo, nós estamos começando agora, ok? Isso aqui é só uma introdução. Aos poucos, vocês vão se familiarizando com essas expressões que eu vou colocar aqui. Então, nessa frase, você é o meu sujeito simples. Escovou é o meu verbo transitivo direto. Os é o meu adjunto adnominal. E dentes será o meu objeto direto. Professora, que termos são esses? Que nomes são esses? Fique calmo, porque nós vamos começar a estudar isso esse mês. Ok, pessoal? Na nossa próxima aula no Zoom, eu vou começar a explicar para vocês as diferenças ali de sujeito, os tipos de sujeito. Nós vamos ver também o que é um predicado. Então, fique calmo que todos esses conteúdos que estão aqui, essas nomenclaturas todas, vocês vão aprender ao longo do ano. Beleza, sétimo ano B? Então, eu peço que vocês anotem isso no caderno, tenham isso tudo anotado, tá? Isso aqui é matéria já do nosso segundo bimestre, matéria importantíssima, análise morfológica e análise sintática. Um bom restante de aula para vocês, um abraço, anote isso no seu caderno e até a nossa próxima aula do Zoom. Tchauzinho!